A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 22 de dezembro. Diretor do Adurne Sindicato, Wellington Duarte, é eleito presidente do Proifes Federação. O que já era ruim ficou pior, diz presidente do Adurne Sindicato sobre proposta apresentada pelo governo na Mesa Nacional de Negociação Permanente. Prefeitura do Natal só vai quitar salário de dezembro dos servidores da educação em janeiro de 2024. Reconhecimento. Professor do Departamento de Geologia conquista premiação do Ministério do Turismo e docente é destaque do ano na comunicação com página de memes. Quadro Direitos do Professor e da Professora esclarece que docentes que se afastaram da sala de aula e não receberam valor a título de férias e terço constitucional agora podem requerer ação judicial para que seja feito o pagamento. Jornal da Educação. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Um dos diretores do Adurne Sindicato foi eleito presidente do Proifes Federação. A votação foi realizada durante reunião do Conselho Deliberativo da entidade, que é formado por membros indicados pelos sindicatos federados. Confira os detalhes na reportagem de Maria Luísa Guimarães. O diretor do Adurne Sindicato, Wellington Duarte, foi eleito presidente do Proifes Federação para o triênio 2024-2027. O professor Flávio Silva, do ADUFG Sindicato, compõe a chapa vitoriosa como vice-presidente. Também concorreram à nova diretoria os professores Raquel Neri, do APUB Sindicato, e Enio Pontes, do Sindiproifes, como presidenta e vice-presidente, respectivamente. Durante a reunião, o candidato e a candidata à presidência apresentaram as propostas de suas chapas aos integrantes do Conselho Deliberativo. O Wellington fala um pouco sobre sua vitória. A minha eleição para a presidência da federação representa a consolidação de um processo democrático, já que pela primeira vez ocorreu a disputa eleitoral. E o Proifes saiu muito bem, já que as duas candidaturas são defensoras do avanço da federação, da melhoria da federação. Então, nesse sentido, a eleição foi muito positiva. Francisco Wellington Duarte é professor do Departamento de Economia do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFRN, é graduado em Ciências Econômicas, especialista em Economia Regional e Desenvolvimento Econômico, mestre e doutor em Ciências Sociais pela mesma universidade. Filiado ao Partido Comunista do Brasil, a trajetória de Wellington no movimento docente iniciou em 2008, quando passou a integrar o quadro de diretores do Adurne Sindicato na parte de política sindical. Mais tarde, em 2012, Duarte passou a ser vice-presidente da entidade e já no mandato seguinte, em 2015, assumiu a presidência do Adurne, onde se manteve até 2021. Atualmente é o primeiro tesoureiro do sindicato. E durante a sua gestão no Adurne, Wellington Duarte projetou a entidade regionalmente através dos projetos que executou. O mais famoso deles, Na Trilha da Democracia, recebeu em 2019, na Câmara dos Vereadores, a comenda Emanuel Bezerra, por seu destaque na luta pela defesa da democracia e direito dos estudantes e da juventude no município de Natal. O Wellington destaca, inclusive, sua gratidão ao sindicato pela vasta trajetória que o proporcionou chegar a uma vitória como essa. Eu quero agradecer muito especialmente ao sindicato, ao Adurne Sindicato. Foi aqui que eu me construí, foi aqui que eu, desde 2008, aprendo a olhar o movimento sindical dos servidores públicos federais de uma maneira que eu não tinha antes. Então foi uma verdadeira escola. Eu quero agradecer especialmente ao professor Bosco, que me introduziu nesse mundo sindical. Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente tem muito a construir, muito a fazer, e os professores terão que ter muita resiliência, porque 2024 não será fácil. Esta não será a primeira vez que Duarte assumirá a posição de presidente do Proifes Federação. Em julho de 2022, o dirigente assumiu a presidência da entidade provisoriamente após o presidente Newton Brandão se afastar do cargo por questões pessoais.
O presidente do Adurne Sindicato, Oswaldo Negrão, por sua vez, irá compor o quadro de diretores da federação a partir de 2024, liderando a diretoria de assuntos jurídicos da entidade. Esta é a segunda vez que Negrão integra a diretoria do Proifes Federação. Anteriormente, o dirigente atuou na pasta da secretaria. Atualmente, ele faz parte do Conselho Deliberativo. O mandato da nova diretoria será vigoroso por 3 anos, estendendo-se de 2024 a 2027. O grupo eleito tem uma função vital na condução do Proifes, tendo como prerrogativa a representação efetiva dos diversos sindicatos que compõem a entidade. Os novos diretores também são responsáveis por representar a federação em atos, solenidades e eventos institucionais, governamentais e legislativos no Brasil e no exterior. O dirigente pontua sobre a vitória de Wellington para a presidência e sobre sua participação nesta nova gestão que está por vir. Foi uma vitória muito importante, dentro de uma disputa bastante acirrada, mas ao mesmo tempo importante e fundamental ressaltar o caráter democrático e participativo dessa disputa. Todas as professoras e professores, membros do Conselho Deliberativo, estiveram presentes durante o processo eleitoral e 37 votos foram disputados. Foi uma disputa final de 19 contra 18 e isso demonstra a qualidade das duas chapas e a potência que nós temos dentro dessa federação. Também na sequência foi feita a articulação para a composição de toda a diretoria e eu fui eleito diretor jurídico do Proifes Federação para que a gente tenha essa base sindical cada vez mais fortalecida na luta e na disputa para que a gente possa dar apoio em todas as ações e em todos os movimentos dentro do jurídico, que é um elemento também fundamental dentro de uma disputa política e dentro de uma disputa na conquista e na valorização cada vez maior da profissão de todos os trabalhadores da educação, bem como da carreira do EBTT e Magistério Superior. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação. Ainda hoje aqui no Jornal da Educação, você confere uma entrevista com o professor Wellington Duarte, eleito novo presidente do Proifes Federação. Educação em pauta. O governo federal não dará reajuste salarial ao funcionalismo em 2024. Em contrapartida, pode aumentar benefícios. Os detalhes na reportagem a seguir. Não há previsão de reajuste salarial para servidoras e servidores públicos federais em 2024. Essa foi a informação trazida pelo secretário de Relações de Trabalho do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, José Lopes Feijó, durante a última rodada da Mesa Nacional de Negociação Permanente, realizada na última segunda-feira, dia 18 de dezembro, em Brasília. O Proifes Federação participou da reunião representado pelo presidente Nilton Brandão. O presidente do Adurne Sindicato e diretor eleito da federação, Oswaldo Negrão, pontuou. Uma situação bastante difícil, considerando que até o 1% que tinha sido proposto no governo em agosto desse ano caiu por terra. Ou seja, aquilo que já era ruim ficou pior. Negrão se refere à possibilidade sinalizada por Feijó na reunião realizada no dia 29 de agosto, quando foi apresentada a reserva no Orçamento Federal de 2024 de 1,5 bilhão de reais para tratar de questões relativas aos servidores públicos federais, o que possibilitava um reajuste de aproximadamente 1%. A proposta trazida para a época já estava muito distante do que pleiteia o conjunto dos servidores públicos federais. Com perdas acumuladas de aproximadamente 40%, docentes e demais servidores propõem um reajuste de 39% escalonado em 4 anos. Diante desta situação, no início de setembro, o Adurne Sindicato lançou a campanha 1% não é reajuste, é desrespeito. Como não haverá reajuste salarial, o secretário revelou que o governo pretende elevar, a partir de maio de 2024, o auxílio alimentação de R$ 658 para R$ 1.000, a contrapartida dos planos de saúde de R$ 144 para R$ 215 e o auxílio creche de R$ 321 para R$ 484,90. O que representa uma média de 51,6% de reajuste nesses auxílios. Com essa proposta, os maiores prejudicados serão os servidores públicos aposentados, uma vez que estes só seriam contemplados com o reajuste no subsídio de saúde complementar, pois não contam com os demais benefícios. A proposta que o governo apresenta é de reajuste nos auxílios, no auxílio alimentação, no plano de saúde e na creche. Mas isso é um problema bastante sério porque
não corresponde a um reajuste digno para a grande maioria dos servidores e, em especial, para os servidores aposentados e pensionistas, que já somam 51% dos servidores federais. É uma situação bastante preocupante e temos questões também que precisam ser enfrentadas no ano de 2024, considerando que também esses auxílios vão passar ainda pelo Congresso Nacional. Na reunião, José Lopes Feijó afirmou que o governo federal estuda oferecer para 2025 e 2026 o mesmo percentual dado ao Judiciário e ao Legislativo, ou seja, 18% que, tirando os 9% dado em 2023, restariam 9% dividido em 2 anos, sendo que 4,5% em 2025 e 4,5% em 2026. Apesar disso, o presidente do Adurne Sindicato destaca que existe a possibilidade de que, com a mobilização das entidades representativas dos servidores públicos federais, o governo conceda reajustes ainda em 2024, considerando o crescimento do PIB brasileiro até maio do próximo ano. Existe também a possibilidade de 2024 da mobilização das entidades representativas dos servidores federais fazerem uma pressão para que o governo conceda reajustes considerando o crescimento do PIB brasileiro até maio do ano que vem e também pensar na estratégia de uma medida provisória, que foi um mecanismo que o governo federal utilizou para conceder o reajuste de 9%. Então, apesar dessa negativa nesse momento na mesa nacional, eu acho que a luta precisa continuar e os servidores precisam perseverar para que a gente tenha a valorização das nossas carreiras, bem como a realização de concursos públicos e a recomposição das perdas salariais. Fundamental mantermos nas lutas e ativos. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação. Jornal da Educação. Extra Classe. Dificuldade. Essa será a expressão mais usada pelos servidores e servidoras da educação de Natal nesse final de ano. Quem trabalha apenas no município e não conta com outra fonte de renda vai ter o Natal e um Ano Novo bem regrados, graças à gestão do prefeito Álvaro Dias. O prefeito pagou agora em dezembro só o 13º para não cometer improbidade administrativa, deixando os servidores apenas com um salário durante as festas de fim de ano. A coordenadora-geral do SINT-RN, professora Fátima Cardoso, questiona a gestão municipal sobre o que ela classifica como desrespeito à categoria. Está virando uma tradição a forma como o prefeito vem tratando os servidores públicos, em especial a nós da educação. Agora, no dia 19 e 20, houve uma complementação de pagamento do 13º salário. Já tínhamos recebido 30%, ficou restando 70%. Este é o salário do mês de dezembro que nós vamos ter para ensinar as festas de Natal e as festas de finais de ano. Observem que nós vamos ter 70% do salário. O salário do mês de dezembro só será pago no mês de janeiro. E aqui fica, o nosso questionamento, que é que o prefeito pretende fazer mais do que o que tem punido os servidores públicos e os trabalhadores em educação. Assim como não tem respondido a contente a população de Natal. Está se tornando cada dia mais grave essa relação do prefeito. Para os servidores da ativa, tem os recursos do Fundeb, que o recurso do Fundeb é para tirar um 12º, ou seja, em cada mês, tirar uma parte e deixar para pagamento do terço de férias em janeiro e para pagamento do 13º. Eu não entendo como a receita do Fundeb aumentou, não entendo como a gente se submete a esse tipo de desrespeito para conosco. Então a gente entende que a prefeitura ela deveria ter uma organização e não pegar o servidor despreparado. Então fica aqui o nosso repúdio e a nossa denúncia, a forma como o prefeito vem lidando com os servidores e as servidoras da educação. Depois do intervalo, reconhecimento.
professor do Departamento de Geologia da UFRN, conquista premiação do Ministério do Turismo e docente é destaque do ano na comunicação com página de memes. Quadro Direitos do Professor e da Professora esclarece que docentes que se afastaram da sala de aula e não receberam valor a título de férias e terço constitucional agora podem requerer ação judicial para que seja feito o pagamento. E ainda, uma entrevista com o professor Wellington Duarte, diretor do Adurne Sindicato, eleito presidente do Proifes Federação. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Vamos falar agora sobre reconhecimentos importantes recebidos por 2 docentes da UFRN. O Ministério do Turismo premiou o professor Marcos Nascimento, do Departamento de Geologia e coordenador científico do Seridó Geoparque Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, no Prêmio Nacional de Turismo 2023, cujo tema foi o Turismo Transformando Vidas. O docente ganhou na categoria Academia, do grupo Profissionais de Destaque, destinada aos especialistas que atuam no meio acadêmico. Marcos Nascimento é especialista e líder nos estudos de geoparques e geoturismo e foi indicado por profissionais que reconheceram nomes de destaque no turismo neste último ano. Nascimento foi indicado pelo professor Marcelo Taveira, da Faculdade de Engenharia, Letras e Ciências Sociais do Seridó, que viu no trabalho do pesquisador o potencial de ganhar. E tem mais destaque. Quando criou o saquinho de lixo com mais 5 amigos em 2018, o professor da UFRN, Rodrigo Almeida, não imaginava que uma página de memes o catapultaria como um dos destaques da comunicação. Nascido de uma forma muito despretensiosa, hoje o Saquinho acumula mais de 2 milhões de seguidores só no Instagram e virou empresa, um hub criativo que já desenvolveu projetos para gigantes como Ambev, TikTok, Schutz e Coca-Cola. Na quinta-feira da semana passada, o sexteto por trás da página de memes foi anunciado como parte das 30 vozes que lutaram para mudar a indústria da comunicação em 2023. Cineasta e professor de audiovisual do Departamento de Comunicação Social da UFRN, Rodrigo Almeida é formado em jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em comunicação. É docente da UFRN desde 2018, mesmo ano em que o Saquinho ganhou vida. Direitos do professor e da professora. O quadro esclarece as ações propostas pelo Adurne Sindicato em conjunto com a sua assessoria jurídica. Na edição de hoje, vamos esclarecer que docentes que se afastaram da sala de aula para cursar pós-graduação e por algum motivo não receberam o valor a título de férias e terço constitucional, agora podem requerer ação judicial para que seja devido o pagamento. É o que afirma a assessoria jurídica do Adurne Sindicato através do escritório Munemassa Advogados. Olá pessoal, meu nome é Matheus, sou advogado do Munemassa Advogados, assessoria jurídica do Adurne Sindicato.
Estamos aqui hoje para falar sobre a possibilidade de ajuizamento de ação para aquelas pessoas que se afastarem para cursar pós-graduação, doutorado, pós-doutorado e nesse período, por algum motivo, acabaram não recebendo o valor devido a título de férias e terço constitucional. Apesar dessas pessoas estarem afastadas, a lei prevê que esse período de afastamento para qualificação ele será considerado como de efetivo exercício, inclusive sendo cabível e necessário o pagamento de férias em seu terço constitucional. Se você ou alguém conhecido estiver nessa situação, pedimos que vocês procurem a assessoria jurídica do seu sindicato ou a assessoria jurídica de sua confiança para a gente poder verificar a possibilidade de ajuizamento desse tipo de demanda. Jornal da Educação. Entrevista. Conforme adiantamos no início do programa, o diretor do Adurne Sindicato, o professor Wellington Duarte, foi eleito presidente do Proifes Federação para o triênio 2024-2027. Para falar sobre o assunto, conversamos agora com o presidente eleito do Proifes, Wellington Duarte. Boa tarde, professor. O que significa para o Estado a chegada de um potiguar à frente de uma federação tão importante como o Proifes? Olha, eu diria que não para o Estado, agora, mas para o movimento sindical estadual, de uma forma geral, é interessante ter um potiguar dirigindo uma federação que hoje tem na sua base cerca de 30, 35, 40 mil professores. É muito importante. Para o Adurne Sindicato é o coroamento de uma trajetória muito vitoriosa. E eu devo lembrar sempre, a gente tem que reverenciar as pessoas que construíram esse sindicato, mas de minha parte, pessoalmente, eu prefiro fazer uma ressalva muito especial ao professor Bosco, que começou comigo essa trajetória de transformação de uma seção sindical em sindicato autônomo independente e sempre esteve fortalecendo a federação. Então, a nossa chegada à federação é o coroamento do posicionamento do Adurne Sindicato. Professor, na sua opinião, qual é o grande desafio a ser enfrentado nesse momento pela categoria? Olha, o grande desafio para a categoria se situa em dois ângulos, mais ou menos, que eu considero importantes. A defesa das universidades, que elas continuam ainda muito fragilizadas orçamentariamente, e isso tem impacto direto na vida, no labor dos professores e professoras, não tenho dúvida sobre isso. Afeta a pesquisa, afeta a graduação, afeta tudo, afeta a extensão, a própria administração é afetada. E por outro lado, a nossa carreira é uma carreira jovem ainda, mas é uma carreira que tem problemas, é uma carreira que precisa ser atualizada, é uma carreira que precisa ser atraente. E dentro dessa carreira, a valorização do professor. Nós precisamos ter bastante empenho para que a carreira seja muito bem preenchida, né? Precisamos de pessoas jovens, mas precisamos de uma universidade forte orçamentariamente. É isso. E o senhor professor, tem boas expectativas no que diz respeito ao pleito salarial da categoria? Olha, eu diria que com relação ao salário, nós estamos com uma defasagem de quase 40%. Dos últimos reajustes foi 2016, 2017. De lá para cá nós não tivemos nada. Os 9% desse ano foi fruto de um grande movimento, de um grande processo de negociação no final do governo anterior, né? Nós conseguimos colocar dentro do orçamento de 2023 esse valor. Para o ano que vem ainda não conseguimos, de fato o governo apresentou uma proposta que nos decepcionou bastante, né? Passamos o ano discutindo, passamos o ano negociando e no final do ano o governo apresenta para o conjunto dos servidores públicos federais uma proposta que é basicamente reajuste que não é salarial, né? Benefícios, mas a gente acha que é muito, muito, muito aquém do que os servidores públicos federais pleiteavam, né? Infelizmente nós vamos ter que lutar muito ainda para ter o reconhecimento da nossa importância como categoria, no caso dos professores universitários, federais, e conseguir, de fato, um reposicionamento salarial dentro da carreira dos servidores públicos federais. Fala pra gente aqui, professor Wellington, o que será imprescindível na sua gestão à frente do Proifes? Ora, sem sombra de dúvida, o que será imprescindível é ter o apoio e a cooperação dos sindicatos que são filiados à federação. Nós contamos hoje com 12 sindicatos de grandes universidades, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Bahia,
e sindicatos de médio porte, como é o caso de São Carlos, né? Fora os sindicatos que estamos trabalhando para que eles se fortaleçam, como é o caso do Pará, do Maranhão, de Sergipe, a própria Associação das Forças Armadas, a DAFA, enfim, então um conjunto de sindicatos que tem um conselho deliberativo, eu diria que é o nosso cérebro, e o corpo é a diretoria executiva, que executa exatamente o que é definido do conselho deliberativo. Então precisamos tanto dos sindicatos como do conselho deliberativo para nos orientar e fortalecer a nossa gestão. Estamos conversando com o professor Wellington Duarte, diretor do Adurni Sindicato, eleito novo presidente do Proifes Federação para o triênio 2024-2027. Professor Wellington, o governo já anunciou que não vai conceder reajuste salarial para 2024, apenas benefícios. Qual a posição da federação em relação a isso? A posição da federação, eu diria que é de decepção por tudo aquilo que a gente fez esse ano, por tudo aquilo que a gente negociou. Evidentemente que até maio, quando será definitivamente dado o reajuste nos benefícios, há muita água a rolar ainda. Mas eu acho que ainda tem a gestão termina no dia 31 de janeiro. Vamos esperar para ver o que é que o atual presidente ainda vai estabelecer como diálogo dentro da federação, mas sem sombra de dúvida a decepção foi grande. Para encerrar a nossa entrevista, professor Wellington, a categoria já vem amargando perdas salariais a alguns governos. Podemos afirmar que existe por parte da categoria uma dose de decepção em relação à atual conjuntura? Eu diria que no conjunto dos professores há diversos sentimentos que são díspares, né? Se diferenciam, porque na categoria docente de hoje não existem só essa questão salarial, existe a própria questão da carreira, existe a questão previdenciária. Nós temos professores que entraram de 2013 para cá que têm uma forma diferenciada de ter uma relação previdenciária, e isso muda muito na questão do labor e do trabalho. Há outras questões como o adoecimento mental, o produtivismo exacerbado, a burocratização extrema. O professor hoje ele dá aula na graduação, se preocupa com a pós, tem que fazer pesquisa, porque senão ele não ascende profissionalmente, tem que, às vezes, é chamado de administração, e nessa correria, nessa verdadeira maratona diária que ele faz, ele acaba, evidentemente, se fragilizando, adoecendo, se tornando cada vez menos produtivo, na medida em que se cobra mais produção dele. Isso é um desafio muito grande, não é de hoje, não é de agora, mas depois da pandemia isso está bastante claro. Eu acho que a categoria ela se decepciona no sentido geral, porque esperava desse governo uma atitude mais consequente. Ninguém aqui está discutindo a questão orçamentária, fiscal, tributária, não. Isso aí é um debate que a gente pode, inclusive, participar. Mas dentro da mesa de negociações nós esperamos diferente posicionamento do governo. Bom, fica aqui o espaço, professor Wellington, para os seus cumprimentos à categoria docente, agora como presidente do Proifes Federação. Bom, eu desejo a todos os professores e professoras das universidades, especialmente da UFRN, mas também dos institutos federais, aqui no IF, que tenhamos um bom Natal, que tenhamos uma boa festividade natalina com seus familiares, que festejemos o 2024. Foi um ano bastante duro, começamos com a tentativa de golpe, terminamos com o país passando do 12º para o 8º lugar na economia mundial, mas com grandes distorções sociais, grandes desigualdades sociais, e dentro da categoria de professores e professoras, abismos gigantescos em termos de distorções salariais. Esperamos que nos próximos 12 meses essa situação seja revertida. Muito obrigado, professor Wellington, e sucesso nessa sua nova trajetória. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes, vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços,
como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.